Olá, um ótimo dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta segunda-feira, dia 30 de outubro. Estamos juntos iniciando mais uma semana e que ela seja produtiva e abençoada para você e toda a sua família. Hoje aqui no nosso programa vamos aprender um pouco mais sobre reumatismo, do diagnóstico ao tratamento. E ainda vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet, a enquete do dia, onde você vai poder ligar para a gente, responder a nossa pergunta de hoje. Também você vai poder interagir, mandando a sua dúvida sobre o tema. Então fica conosco que o assunto do dia só está começando. E o reumatismo, é um termo utilizado para falar de diversas doenças que provocam sintomas nos músculos, tendões, ligamentos, ossos e nas articulações do corpo. Geralmente em pessoas idosas e também em pessoas com meia idade. Mas não quer dizer que não acontece também na infância. Então, muita atenção, vamos trazer muitas informações sobre o tema. Olha só, o corpo todo ele também pode ser afetado, o que inclui o cérebro, os rins e também o coração. E entre os problemas mais comuns estão a artrose e também a artrite reumatoide. Os sintomas do reumatismo, eles podem atrapalhar e muito o paciente durante o trabalho, também na prática de exercícios físicos e também em outras atividades rotineiras, como arrumar a casa, por exemplo. Então, para nos ajudar a entender mais sobre o diagnóstico, sobre sintomas, sobre tratamento, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com a doutora Zelina Barbosa. A doutora Zelina, ela é reumatologista pediátrica do IMIP e também tutora da Faculdade Pernambucana de Saúde. Também vai nos ajudar com dicas e orientações a Tainara Nascimento. Tainara, ela é fisioterapeuta, orofacial e osteopata. Daqui a pouquinho vamos dar início ao nosso bate-papo de hoje, mas a partir deste momento vamos conhecer duas pessoas que receberam o diagnóstico de febre reumática, buscaram esse tratamento, hoje estão fazendo tratamento. A gente vai conhecer um pouco mais da história de duas pessoas, uma criança e um adolescente. Então, fica atento e confira a partir deste momento na reportagem. Vamos ver. Alisson começou a sentir taquicardia e cansaço com frequência aos 8 anos. Já Alice começou a apresentar dor e inchaço nas articulações inferiores quando tinha 10 anos. Apesar de sintomas distintos, ambos tiveram febre reumática, mas o diagnóstico de Alice demorou. É que os médicos diziam se tratar apenas de uma torção que poderia ser resolvida com o uso do gesso. A princípio eu tive a dor da garganta e deixou passar. Aí, ao passar do tempo eu senti muitas dores nas articulações, em especial joelho e tornozelo. E eu fui diagnosticada com essas dores, eu ia para o ortopedista e eles sempre diziam, quebrou, torceu. Aí eu passei um longo período botando gesso, tirando o gesso e não melhorava nada. Aí me indicaram para um ortopedista do ambulatório e ele logo então, a princípio ele citou, eu acho que é uma febre reumática. A febre reumática é mais comum entre crianças e adolescentes de 5 a 15 anos. A inflamação provocada pela bactéria Streptococcus, a mesma responsável por inflamações na garganta, provoca inchaço nas articulações e pode evoluir para movimentos involuntários transitórios e até para inflamação no coração na forma mais grave. É importante lembrar que a doença tem maior risco entre 5 anos e 15 anos de idade. Portanto, é muito rara antes dos 3 anos de idade. As características da inflamação da garganta são inchaço no pescoço, pus na garganta, placas de pus na garganta, febre alta, pontinhos vermelhos no céu da boca. Então, tudo isso um médico, um profissional de saúde vai ser capaz de identificar, fazer o tratamento. O diagnóstico correto só foi possível após 1 ano e a inflamação já havia chegado ao coração. Eu fui também indicada logo então a um cardiologista, qual eu sou acompanhada até hoje no Hospital do IMIP, e lá foi onde eu fui diagnosticada com tudo, Ela me passou os medicamentos que realmente eu preciso tomar, a quantidade, me explicou realmente o que era a febre reumática, me alertou sobre e me deu todo o tratamento. Alice foi submetida ao tratamento com doses constantes da penicilina bezantina e agora ela já está no último ano. Eu consegui tratar através das medicações que é a bezetacil e tomando constantemente, sem atraso, durante o período de 20 e 21 dias, para eu conseguir estar no finalzinho do processo. Estou acabando. Essa intervenção
faz parte do segundo estágio da prevenção. O primeiro acontece no combate ao agravamento da inflamação na garganta. A gente chama prevenção secundária, porque a pessoa já teve febre reumática e a gente está evitando complicações. E essa, a melhor forma, a mais efetiva e a mais segura forma de evitar complicações é fazer uma dose de antibiótico a cada 21 dias. Então, com esse antibiótico aplicado a cada 21 dias, se a bactéria chegar na garganta, ela desaparece, porque o antibiótico está em plena atividade. Felizmente, as dores que atrapalhavam Alice na prática de atividades físicas desapareceram. O mesmo aconteceu com Alisson, que está na metade do tratamento. Mudou tudo. Antes eu tinha cansaço, agora não tenho mais. Agora eu posso fazer exercício normal, brincar com os amigos, correr, coisa que eu não podia fazer antes. Agora mudou tudo para mim. Pois bem, mudou a partir do momento que ele buscou, né, ajuda específica para tratar essa doença. A gente viu que em um dos casos o diagnóstico foi um pouco tardio, mas conseguimos reverter, né, conseguiu reverter aí a situação e hoje é possível sim viver com qualidade de vida, se tratando dos problemas reumáticos com a ajuda de um especialista. Estamos com dois profissionais que entendem e muito sobre o tema, elas vão nos ajudar no decorrer do nosso programa, mas a partir deste momento a gente abre o espaço para você que está em casa, que tal participar com a gente aqui do programa? Vamos construir juntos esta edição do Assunto do Dia? Olha só, a proposta que eu tenho a fazer é que você venha responder a nossa enquete. A gente vai lançar, a partir deste momento, a enquete de hoje. Queremos saber de você que está em casa o seguinte, olha só a nossa pergunta da enquete. Você que está em casa já sofreu com dores provocadas ali por doenças reumáticas? Sim ou não? Liga pra gente, participa, a nossa linha interativa hoje é através do 3424-1547. 3424-1547, você vai ligar pra gente, responder aqui a nossa pergunta de hoje e também mandar a sua dúvida sobre o tema. A gente reforça porque é um número novo, mas só hoje, 3424-1547. Liga pra gente, participa, aproveita a oportunidade, tira a sua dúvida sobre o tema. Também você pode interagir através da internet, nosso espaço, nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia. Acesse a internet, deixe seu comentário, sua dúvida, daqui a pouquinho vamos ler ao vivo aqui no nosso programa. O nosso WhatsApp também ele já está disponível, é o 994181206, 994181206. Acessa, deixa aí quantas dúvidas você tiver. Daqui a pouquinho nossas convidadas terão o maior prazer em responder essa sua dúvida. E olha só, vamos falar um pouquinho de dor agora, né? Que a dor causada pelos problemas reumáticos, ela pode ser minimizada com base em um tratamento multidisciplinar. E esse tratamento ele engloba ali a educação do paciente com relação à doença, né? Também tem tratamentos de reabilitação com fisioterapia e também RPG. Tem tratamentos não medicamentosos para o controle da dor, como a acupuntura. Então vamos saber muito mais sobre o tema a partir deste momento com as convidadas de hoje. Quero dizer que é um prazer recebê-las aqui no nosso programa. Doutora Zelina Barbosa, seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Muito obrigada. É um prazer recebê-la. Também queria dar boas-vindas a Tainara Nascimento. Tainara, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada, sempre um prazer. A gente viu, né, um resumo geral nessa reportagem falando um pouco mais sobre a importância do diagnóstico, se é diagnóstico quanto antes o tratamento vai ser mais eficaz, mas para quem está em casa e para introduzir o tema, né, em debate, doutora Zelina, por que esses problemas reumáticos eles acontecem? É comum acontecer já na infância? A partir de que idade eles podem acontecer? É um fator genético muito forte para acontecer um problema reumático? Como é que a gente pode começar explicando ao nosso telespectador? Olha, Valdson, a febre reumática é um problema de saúde pública no nosso país. Infelizmente, ainda é um problema de saúde pública. E é uma doença muito perversa, porque a criança nasce com um coração saudável, tem a doença e se torna um cardiopata. Né? Então, intervir adequadamente, tratar adequadamente desses pacientes é fundamental para que eles não se tornem um adulto incapaz, né? E aí tendo um impacto negativo na economia do país. É fácil esse diagnóstico? Demora muito tempo? Tem um exame específico para se chegar à conclusão, né, que se trata de uma febre reumática, doutor? Eu, como reumatologista pediátrica, digo a você que para mim é o diagnóstico mais difícil dentro da reumatologia pediátrica. Não tem um teste de laboratório que te dá o diagnóstico de febre reumática. Apesar de
a gente vê, todo mundo chama reumatismo em criança como febre reumática. A febre reumática em si é uma entidade específica, né? E ela não é hereditária, não é genética, mas ela é uma doença que tem um componente, uma predisposição genética. Então, eu costumo dizer que não tem febre reumática quem quer, é quem pode, quem nasce geneticamente predisposto, apesar de não ser uma doença hereditária. Então, a pessoa nasce geneticamente predisposto e aí um fator ambiental, que é o Streptococcus, é o gatilho para a doença se desenvolver. Então, a gente tem que centrar fogo no Streptococcus, porque sem o Streptococcus a doença não se desenvolve. A gente apresentou a doutora Zelina como reumatologista pediátrica, mas a gente também vai falar de outros problemas reumáticos que a nossa população comumente sofre no dia a dia, Tainara. E muita gente chega com esse diagnóstico após passar por um reumatologista, chega até a fisioterapia para tentar aliviar essa dor. No caso, vocês entram para tentar minimizar essa dor causada por algum problema reumático? Seria assim? Sim, sim. Hoje até bem mais, né? Por causa daquela epidemia que a gente teve de zika, chikungunya. Então hoje aparece muito mais problemas reumatológicos para a gente tratar. Fizeram várias campanhas, até o nosso próprio conselho se informou e se juntou para fazer campanhas quanto à prevenção, até a melhora da dor nessa época de epidemia, né, para procurar um fisioterapeuta, para não ficar só em tratamento medicamentoso e para a gente conseguir uma melhora mais rápida, né? E sim, até hoje aparece bastante. E o tratamento, né? Ele é focado no alívio da dor ou desenvolver também os movimentos? Porque o problema reumático ele vai comprometendo, né, com o passar do tempo, os movimentos, as articulações, os músculos também são afetados. Vai depender da idade. Por exemplo, eu não posso tratar uma criança como um adulto jovem ou já um idoso. Até porque esse idoso pode já ter algum problema de artrose, já ter algum outro problema de degeneração. Então, a gente tem que mudar um pouco o tratamento, mas a gente coloca como fases da fisioterapia. Primeiro a fase de analgesia, depois a fase para a gente ganho de amplitude de movimento caso ele perca, até para retorno das atividades. Quem era um atleta, quem não era, quem trabalha no computador, vai sentir muitas dores nas articulações do punho, então a gente vai tentando voltar às atividades dele mais rápido. A gente viu na reportagem, né, que um dos personagens teve ali o diagnóstico tardio, doutora. A pessoa consegue passar muito tempo sentindo dor porque é uma inflamação e essa inflamação causa um desconforto. Essa dor no início, ela engraçado assim, entre aspas. A febre reumática é uma doença extremamente dolorosa do ponto de vista articular, mas ela é autolimitada. Ela é em torno de 2, 3 semanas. Se você não tratar, ela vai recuperar, a criança vai melhorar. E aí fica a sequela cardíaca. É quando vem a sequela cardíaca. Então, nessas 2, 3 semanas é que você deve intervir, porque é uma doença extremamente dolorosa, incapacitante. A criança vai para a cadeira de rodas, a criança não consegue andar, não consegue realizar as mínimas atividades diárias, porque é uma doença muito dolorosa. Entretanto, autolimitada. E aí, como ela é autolimitada, vai chegar um ponto, se não procurou o médico naquele momento adequado, ela vai passar e a família achar que está tudo bem. E aí até vir o segundo momento, que é a insuficiência cardíaca. E aí onde o coração está doente e que a gente tem a maior preocupação. Se não tratada, pode chegar a óbito, né, doutora? Entra um pouco de bom senso da família também, né? Pode. Se não tratar, pode se tornar um adulto incapacitante, né? Porque incapacitado, ele pode ir para cirurgia. A maior causa de cirurgia cardíaca na infância é por febre reumática. Então, vai operar o coração e vai se tornar um adulto economicamente incapaz, que é um custo a mais para o Estado, né? Então, e a qualidade de vida daquela pessoa péssima, né? A Tainara ia destacar, né, a importância da família se envolver, tanto no diagnóstico como também no tratamento. A família precisa ter consciência do que é
a doença e que essa pessoa precisa de um tratamento. Entra o bom senso da família também, né? De não achar que seja uma crise simples de garganta, ver que a criança não está melhorando, sentindo dores pior, né? A febre reumática, ela é uma das poucas, ou talvez a única doença em reumatologia pediátrica que a gente tem uma etiologia definida, uma causa definida, que é o Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, que é uma bactéria que dá amidalite. O momento correto de intervenção é tratar as amidalites das crianças. Criança com amidalite, ela deve procurar um atendimento médico e ser adequadamente tratada, porque aí é onde você faz a profilaxia primária da doença. Né? A gente sabe que também não vou fazer um alarme, nem todas as crianças que têm amidalite streptocócica vai desenvolver febre reumática. Em torno de 1 a 3% das crianças que têm uma amidalite streptocócica, se não for adequadamente tratada, vai desenvolver febre reumática. Então, é nesse percentual que a gente, como a gente não reconhece quem são esses 3%, a gente tem que tratar adequadamente todas as crianças, porque assim, dessa forma a gente evita totalmente o desenvolvimento da doença. No caso da febre reumática, não precisa, né, do trabalho da fisioterapia? Em geral, não, porque a febre reumática é uma artrite aguda que evolui bem em 2, 3 semanas, a criança está bem. Em geral, não, porque é uma doença aguda. Agora, outras doenças em reumatologia precisa sim de atendimento multidisciplinar e a cooperação da fisioterapia é fundamental para a recuperação dessas crianças. A gente não seria ninguém sem a fisioterapia do lado da gente. Olha só, bom escutar isso, né, Demais, demais. Existe muito essa troca mesmo, né? Os profissionais da reumatologia encaminham para vocês, fisioterapeutas, esses pacientes, e eles sabem que precisam fazer um número X de sessões, né? Com o passar do tempo vocês vão ver e adequar o tratamento específico. Existe ainda uma resistência, a pessoa pensa que está ficando boa e não vai precisar mais em dar continuidade a esse tratamento e abandona o tratamento, ou são pacientes focados que precisam ali dar melhoria porque não aguentam mais sofrer com as consequências dos problemas que atingem, né, nos problemas reumatológicos? A gente sabe quando o paciente está bom, quando ele some. O paciente, quando ele some, ele está bom. Quando ele piora, aí ele volta. Infelizmente é assim, o paciente, na maioria das vezes, não tem a paciência de esperar a alta. Então, é aquele paciente que vai, finge que faz, a gente passa exercício domiciliar, ele às vezes não faz, mas quando ele está melhor, ele some. Isso não é bom que aconteça, né? Não, porque é preciso cumprir, né? Exato, justamente para não ter essa volta. Porque a partir do momento que a gente já libera para atividades físicas, que é imprescindível. Então, a gente libera para atividade física, a gente vai liberar para uma academia, uma natação, algum tipo de esporte de baixo impacto. E termina que ele vai fazer isso antes da liberação. E aí é quando ele retorna para a gente. Quando ela fala, né, o paciente recebeu alta porque cumpriu ali tudo que foi determinado, né, pela fisioterapeuta. Quando diz alta, é que nunca mais ele pode precisar da fisioterapia, está curado, não vai precisar voltar ao consultório, ou não, é só aquele momento em que ele está, né, longe dos sintomas? Porque pode voltar, né, doutor? Olha, em reumatologia, eu costumo dizer aos meus pacientes, com pouquíssimas exceções, todas as doenças são crônicas. E a gente fala em controle da doença. Então, eu digo, você vai passar épocas maravilhosas, totalmente assintomático, e épocas sintomáticas que você vai precisar de um acompanhamento médico e fisioterápico. O ideal é que eles fiquem o mais tempo possível assintomático, mas infelizmente a gente não fala em cura, porque fala em controle, doenças crônicas não tem. Aliás, em medicina a maioria das doenças são crônicas, né? A gente, tirando as doenças infecciosas, né, hipertensão, diabetes, alergia, tudo crônico. E quando esse paciente ele vai descobrindo, né, que pode ter esse controle, quando ele descobre que através da fisioterapia aquele problema dele vai ser amenizado, tem uma troca muito forte, Tainara, desse paciente, agradece bastante
Doutora, se eu soubesse, eu tinha vindo Antes, o quanto né? antes, né? Não sabia. Eu acho Passei que tanto tempo sofrendo e não sabia que era uma coisa tão simples. entra um período de adaptação também do paciente com essa nova doença, né? Até o momento que ele se acostume com aquilo, ele vai se conhecer. Por exemplo, ele vai começar a sentir uma dor e ele sabe que aquela dor pode desencadear a sintomatologia mais aguda, vamos dizer assim, da doença. Então, é a hora que ele volta. Eu já estou começando a sentir uma dor. Acontece muito paciente que tem fibromialgia. Estou começando a sentir uma dorzinha, que eu sei que se eu não vir logo, eu vou piorar muito. Aí, quando o paciente começa a se conhecer, isso ajuda muito a gente, inclusive, para não esperar vir quando já está, né, os 11 pontos, vamos dizer assim, da fibromialgia já está tudo inflamado. Agora vamos a um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! E hoje no programa estamos falando sobre reumatismo. E a partir deste momento vamos saber o que é notícia na internet sobre o tema em debate. E quem vai trazer essas informações para a gente a partir deste momento é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Olá para vocês do estúdio, para vocês de casa, um ótimo dia. Hoje a informação é do blog Casa Saudável. Saiba como as doenças reumáticas afetam a qualidade de vida. São mais de 100 tipos de doenças que afetam as articulações e a mais conhecida é a artrite reumatoide, uma doença autoimune crônica que afeta cerca de 23,7 milhões de pessoas no mundo. Um estudo feito no Brasil, Argentina, Colômbia e México do Procera acompanhou 309 pacientes e constatou que os brasileiros com esta doença são os que mais sofrem com a qualidade de vida e produtividade no ambiente de trabalho. Inclusive, pessoas que vivem com a doença aqui no Brasil apresentam apenas 40% de taxas de empregabilidade, a menor taxa dos países pesquisados. Quanto mais cedo é diagnosticada a doença e tem início o tratamento, melhor é a qualidade de vida dos pacientes. Para falar mais sobre esse assunto, agora a gente vai ao estúdio. Voltamos ao estúdio do assunto do dia. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações e esse é o principal intuito, né, de buscar esse diagnóstico e o tratamento é devolver qualidade de vida para esse paciente. É possível ter qualidade de vida mesmo sofrendo com as doenças reumatológicas? Sim Claro. ou não? Sim, claro. Claro. É por isso que vocês lutam todos os dias, que hoje é o Dia Nacional, né, doutora, de combate às doenças reumatológicas. Hoje é um dia muito importante, por isso que a gente traz o tema para debate aqui no nosso estúdio. E é possível, sim, buscando o diagnóstico e o tratamento. Diagnóstico precoce, tratamento adequado. E esse é o nosso objetivo, que as pessoas tenham qualidade de vida e que a doença tenha o menor impacto possível na qualidade de vida dessas pessoas. Porque se deixar um pouco mais para depois, né, esse tratamento, aí o reumatologista vai transferir esse paciente, né, vai encaminhar para o fisioterapeuta, ele vai ter um desconforto de início, não vai, Tainara? Ele não chega se sentindo bem e vai melhorando aos pouquinhos, não. Ele já chega sentindo aquela dor e com o tempo ele vai melhorando no decorrer desse tratamento, né? Ele não chega... Ele não vai chegar correndo, mas ele vai sair correndo. Quanto mais precoce ele chegar, menos sequelas ele ficará. E é bom quando é encaminhado logo, porque ele ainda faz uso de anti-inflamatório, então a dor dele vai ser um pouco menor do que ele teria. Então, para a gente trabalhar também é mais rápido, é melhor. Aí usa o quê, né, nessas sessões de fisioterapia? Bate agora a curiosidade. Ele tem algum equipamento que transmite ali um choque elétrico para meio que melhorar aquela articulação? Como é que vocês tratam, né, esse paciente no dia a dia? Eu acho que para início, dependendo inclusive da idade, o ideal seria a hidroterapia, não hidroginástica, hidroterapia. A diferença é porque a piscina é aquecida e você tem um fisioterapeuta dentro da água para poder te ajudar a fazer os exercícios. Então, a água quente, ela vai dar um conforto melhor. Você tem a sensação, o empuxo também, né, que tira aquele peso do paciente dentro da água, então vai ser melhor para ele alongar, para ele poder mobilizar articulações. E aí, em seguida, a gente parte para o solo. Que aí, essa ida para o solo, a gente tem aparelhos que ajudam a tirar a dor. Seria o TENS, que é esse do choquinho, que é o mais famoso da fisioterapia. Quem nunca fez fisioterapia com choquinho não fez fisioterapia.
Aí a gente tem ultrassom, que ele é anti-inflamatório, que é bem localizado, a gente pode colocar na articulação que esteja incomodando mais, tem laser, aí tem acupuntura, que seria uma medicina mais oriental. Usando a agulha também, a gente tem o dry needling, que é um agulhamento seco, que também ajuda a parte anti-inflamatória, né? Tem muita coisa que dá para fazer. Muitas opções. Então, vai de acordo com a idade, com o perfil daquele paciente, o grau também que ele chega, né, de comprometimento ou não. Sim. Tudo isso é levado em consideração. E a doença, né? Exato. E o diagnóstico. Isso. Fora o exame clínico, né, eu preciso fazer uma avaliação anamnésica com esse paciente para saber a atividade que ele exerce, se ele vai exercer ainda, se ele não vai mais exercer, o que é que ele faz, o que é que ele pretende com a fisioterapia, qual a melhora que ele pretende com a fisioterapia. Então, tudo isso... tem que ser levado em consideração. Demais. Muita gente usa a internet como fonte de pesquisa, né? Tem dúvidas sobre um determinado tema, acessa a internet, coloca lá a dúvida. Lá na internet a gente encontra muitas verdades, encontramos várias afirmações que são verdades, que ajudam, né, a gente compreender melhor sobre o que a gente tem dúvidas, mas também encontramos alguns mitos. Esses mitos às vezes atrapalham, às vezes podem até deixar para depois, um pouco depois, né, esse diagnóstico. Então, para não deixar quem está em casa com mais dúvidas, temos aqui algumas afirmações e vocês vão nos ajudar a dizer, né, se é mito ou verdade, trazer uma explicação para o que a gente está apresentando aqui. É mito ou é verdade que o reumatismo ele só atinge os idosos? Mito. Completamente mito, né, completamente doutora? Mito. O ambulatório de reumatologia pediátrica é lotado, é completamente mito. Agora, esses problemas reumatológicos, até os 3 anos de idade, esses problemas são raros, doutora? Acima dessa idade que começam com mais frequência? Eu digo que até 5 anos é mais raro e depois de 5 anos ele começa a ser mais frequente. Mas o reumatologia não são os mesmos reumatismos, as mesmas doenças do idoso, né? Mas é reumatismo do mesmo jeito. Ok, vamos a um próximo ponto. Temos aqui outra afirmação. Mito ou verdade que as doenças reumáticas, né? Elas são contagiosas? Mito. Não é para quem tem em casa ter medo, não, né, doutor? Não, as doenças reumáticas não são contagiosas. A gente fala da febre reumática, que ela é desencadeada, ela sofre um gatilho de uma doença infecciosa, que é a amidalite infecciosa. Mas a doença a febre reumática em si, ela não é contagiosa, porque depois de uma amidalite estreptocócica, ocorre um processo imunológico totalmente não contagioso e é esse processo reumatológico autoimune que vai desenvolver a doença e aí não tem risco nenhum de contágio. Aqui está em casa deve estar na mesma curiosidade que eu estou, né, agora. Essa amidalite de repetição, essa inflamação nas amígdalas, né, de repetição, a remoção dessas amígdalas não seria uma solução para esse problema, doutora? De forma alguma. Você vai remover as amígdalas, mas vai ficar toda a faringe, né? Então, vai ter a faringite estreptocócica do mesmo jeito. Porque, na verdade, a gente chama amidalite, mas o certo é faringoamidalite estreptocócica. Então, você removeu a amígdala, fica faringe. Então, 6 por meia dúzia, né, doutora? Exatamente. Não adianta muito, não. Não adianta muito, não adianta nada. Ótimo. Próximo ponto, ótima explicação. Vamos agora conferir se é mito ou verdade que as crianças elas também podem sofrer de doenças reumáticas. A gente viu que sim, né? Mais frequentemente após os 5 anos de idade. No caso das doenças reumáticas, uma artrite, por exemplo, pode atingir uma criança, uma artrite, uma artrose, após uma chikungunya. Essa criança já chegou lá no consultório da fisioterapia também para fazer algum acompanhamento? É comum? Artrose não. Artrose não. Criança não tem artrose. Artrose é pela idade, que é o desgaste da articulação. A artrite seria a inflamação da articulação. Que chama de artrite reumatoide, né? Isso. Aí, sim, nesse caso sim, artrite. Já artrose tratou não. Pacientes assim? Já, mas é mais difícil, assim, como eu também trato muito mais de adulto, né? Aí é mais difícil que cheguem para mim crianças. Mas meus colegas que atendem com crianças, tem sim. As crianças, doença reumática na criança, infelizmente, é relativamente muito frequente. E aí, como a Tainara falou, artrose não, porque ela não tem ainda tempo de desgaste articular. Artrite reumatoide, a gente não usa esse diagnóstico em criança, a gente usa um similar, que é a artrite idiopática juvenil.
Quando a gente fala artrite reumatoide, a gente está se referindo ao adulto. A doença similar, parecida na criança, é a artrite idiopática juvenil. Ok, você que está em casa, tem dúvidas, quer participar, vou reforçar aqui o número da linha interativa, porque hoje, né, esse número está diferente. Você conferiu aí a gente falando, né, o número da linha interativa é um número diferente, então papel e caneta na mão, anote aí onde você vai ligar para a gente e deixar a sua dúvida sobre o tema. 3424-1547, 3424-1547 é a nossa linha interativa que você já pode mandar a sua dúvida, que a gente vai repassar daqui a pouquinho para as nossas convidadas. Enquanto a sua dúvida não chega, vamos dar sequência aqui no quadro Mitos e Verdades. Temos outra afirmação, temos a curiosidade para saber, né? Mito ou verdade que a fisioterapia é uma grande aliada para a maior parte dos pacientes diagnosticados com reumatismo. Isso aqui é verdade, Tainara? Demais, demais. E que bom que é verdade, né? Porque tem como ajudar esses pacientes a diminuir um pouco mais esse Isso, sofrimento. que bom que tem se falado mais da fisioterapia, que bom que a internet, né, tem falado mais. Lembrando também que a gente tem que tomar muito cuidado em linhas de pesquisa na internet, né? Procurar sites mais confiáveis, porque podem estar falando absurdos. Então, que bom que tem falado bem assim da fisioterapia. Desses absurdos, né? Seria mais ou menos um exercício específico para quem tem, né, algum problema reumatológico, pode encontrar ali na internet, pode agravar ainda mais a situação dessa pessoa. A pessoa encontra Sim, isso também, Tainá? Encontra. Um paciente já chegou para mim com nada reumatológico, mas era uma paralisia facial e que tinha um site dizendo que fisioterapia deixava sequelas. E eu perguntei qual foi o site que ele viu isso. Aí ele não conseguiu dizer, que disse que foi muita pesquisa e tal, não sei o quê, mas para você realmente ter cuidado na linha de pesquisa, né, que você tem. Para tudo é preciso cuidado, né, doutora? Às vezes, essas amidalites de repetição, muita gente tem automedicação, né? Usa da automedicação. E isso pode ser perigoso, né, doutora? Automedicação nunca, né? A amidalite, toda criança, uma tecla que eu e a doutora Cristina Mello, lá do IMIP, bate, doutora Cleusa Lapa, é que toda criança com amidalite estreptocócica tem que ser atendida por um médico e tem que ser adequadamente tratada. Só assim a gente vai diminuir a incidência de febre reumática no nosso país. Porque em alguns casos é preciso o uso do antibiótico, né? O antibiótico tem que ser com prescrição Adequado, médica. uso adequado do antibiótico, e o antibiótico precisa de prescrição médica. E separar se é de fato uma amidalite estreptocócica, porque às vezes é uma amidalite viral que não há necessidade de antibiótico. E nem sempre o antibiótico que cabe para o meu filho, cabe para o filho da vizinha. Para o filho da vizinha, né? É a mesma dose. Criança, a dose é diferente. Adulto, é a mesma dose para todo mundo, de qualquer antibiótico. Mas criança varia com a idade, com o peso e com a altura. Ok, vamos ver o que diz aqui a próxima afirmação. Temos outra tela. Olha só, é mito ou verdade que dependendo ali da doença, o tratamento com a fisioterapia ele pode ser muito demorado e a melhora, né, igualmente lenta, Tainara? Mito ou verdade? Dependendo da doença reumática, pode ser um tratamento mais demorado e, consequentemente, essa melhora vai ser um pouco mais lenta? A gente depende de vários fatores. A gente depende de que doença é essa, a gente depende do paciente, a gente depende de vários fatores. Então, assim, no geral, doenças reumatológicas, elas são um pouco demoradas, sim. Mas eu preciso ter o bom senso do paciente, saber que a gente vai com passinhos de formiga mesmo, para a gente poder conseguir essa melhora. E a melhora não pode ser igualmente lenta, mas ele conseguir ter uma melhora gradativa. Mas é um pouquinho lento, sim. Dizer que com 5 sessões o paciente de uma doença crônica vai ficar bom, não vai. A gente ainda tem essa daí, né? Saber se ela é crônica ou aguda, que ainda influencia bastante no decorrer do tratamento. Existe muito essa pergunta, né? Essa preocupação. O paciente já chega no consultório, fez a primeira sessão, quando é que eu vou terminar? Não, ele já chega na avaliação dizendo assim, com quantas sessões eu vou ficar bom? Não sei. No dia que eu souber disso, né? Não sei, vai Essa depender. ansiedade, né? Isso atrapalha no tratamento, doutora? Atrapalha, mas é totalmente compreensível, né? Totalmente compreensível. Essa ansiedade da família, do paciente, é totalmente compreensível. É você dizer a uma criança de 10 anos que ela tem uma doença crônica, para a mãe, para o pai, para a família, é muito doloroso, né? E para o médico é um olhar muito especial, porque eu vou ter que dar uma... Qual a expectativa de vida da população hoje? 80 anos.
Então, se eu pego uma criança com 10 anos com doença reumatológica, uma doença crônica, eu tenho que pensar que ela tem que viver os próximos 70 anos de forma o melhor possível, né? Então, o olhar é totalmente diferente do olhar do reumatologista de adulto. O reumatologista de adulto pega uma criança com 70 anos, se ele der 10 anos de expectativa de vida, tá de bom tamanho, não tá? Verdade. Agora, eu não posso pegar uma criança de 10 anos e dar mais 10 anos de expectativa de vida. Eu tenho que dar 70 anos de expectativa de vida a ela. Então, o olhar é totalmente diferente. Ao princípio, né, causa ali uma recusa de receber aquele diagnóstico, de aceitação da doença desses pais? Às vezes sim, e é normal, a gente conversa, trabalha, lá no IMIP a gente tem um suporte muito bom do grupo de psicologia, eles dão suporte a gente. Essas crianças crônicas não ficam desamparadas, elas têm a possibilidade de ter um suporte da psicologia e é importante. Enfrentar a adolescência já é complicado. Enfrentar a adolescência com a doença crônica é 2 vezes mais complicado. Que bom, né? Que existe, né, esse serviço específico lá no IMIP e em outros hospitais também. Eu estou falando do IMIP porque é onde eu trabalho, né? Mas em outros locais, o Hospital das Clínicas também tem esse serviço. A gente vai para o intervalo daqui a pouquinho, mas eu queria só, antes de a gente seguir para o intervalo, hoje, dia 30 de outubro, a gente falou no começo do programa que é o Dia Nacional de Luta contra o Reumatismo. Por que essa data é tão importante? Representa o que para vocês profissionais que tratam desse tema no dia a dia? É uma data assim, que faz a gente rever, a gente refletir sobre essa doença tão perversa que acomete nossas crianças e adolescentes, estou falando em mim em especial. E refletir o que é que a gente pode fazer de melhor. A gente está fazendo o melhor para essas crianças? A gente poderia fazer mais? Então, é uma data que eu acho que leva a reflexões. Okay. E de comemorar também, né? De a gente olhar para trás e ver o quanto que evoluiu em tratamento. E de comemorar a evolução do tratamento, né? Eu tenho mais de 20 anos de formada e hoje eu digo que eu olho para trás, muita coisa caiu em desuso e muita coisa nova chegou e muita coisa nova vai chegar ainda. Ok, vou pedir licença mais uma vez às convidadas, agora vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia. Hoje estamos falando sobre as doenças reumáticas. Estamos no quadro Mitos e Verdades e a partir deste momento fique atento porque uma dessas afirmações pode ser a sua dúvida sobre o tema. Vamos mostrar aqui no nosso telão, temos aqui mais informações e vamos descobrir se é mito ou verdade. Olha só o que diz essa primeira tela, né? O reumatismo nos ossos, ele deve ser tratado com a ingestão de analgésicos, anti-inflamatórios e também fisioterapia. É dessa forma que funciona? Deve funcionar dessa forma? Mito ou verdade? Inicialmente, sim. Não só isso. Então, verdade. Deve começar com analgésico, o reumatismo dói, né? O anti-inflamatório para ajudar a desinflamar e fisioterapia. Anti-inflamatório a gente tem usado cada vez menos pelo risco de efeito adverso. Então, é verdade. Não é só isso. Tá? Isso aí é o início. A gente tem muito mais coisa a fazer pelo paciente. E a fisioterapia específica, né, do reumatismo nos ossos? Então, aí com a diminuição do anti-inflamatório é aí que a gente entra mais, né? Porque precisa fazer alguma coisa para tirar essa dor desse paciente. E a maioria é dependente do anti-inflamatório, gosta de um anti-inflamatório, o paciente gosta de um anti-inflamatório. E aí é onde a gente entra com a fisioterapia. No reumatismo dos ossos, eu não sei te dizer em que parte, né? Se é num adulto, uma artrose, em que parte seria dessa daí. Mas em todas elas a gente entra. Vamos supor, né, uma artrose no adulto. É mais comum nos membros inferiores ou superiores? Inferiores. Joelho, artrose de joelho, de carga, né? Por causa justamente da carga. Ok. Próximo ponto, temos aqui outra afirmação, vamos aprender se é mito ou se é verdade, que é a febre que se repete, né, sem uma causa aparente ali nas crianças.
pode levar, né, à suspeita da febre reumática, mas os sintomas às vezes eles são confundidos com os chamados dores de crescimento, doutor. Existe muito isso, né? Existe. Essa confusão toda. Como é que a gente explica isso? A gente pode dizer que tem 2 pontos. Um é a febre recorrente e outro é a dor articular recorrente. Né? A febre recorrente é uma situação, a dor articular recorrente é outra. Dor articular recorrente, de fato, pode ser confundido com dor do crescimento. Apesar de que dor do crescimento é muito frequente, né? Até diria que a dor do crescimento é mais frequente do que as doenças reumatológicas. Então, a dor recorrente é frequente e, na maioria das vezes, é de fato dor do crescimento. Graças a Deus, porque é benigna. Né? Algumas vezes não é, e aí é nesse paciente que a gente tem que diagnosticar precocemente e intervir precocemente. Agora, a febre recorrente na criança pode levar à suspeita de um grupo novo de doença, né? Que é um grupo que tem uns 15 anos que começou a se falar, que são as doenças autoinflamatórias, que ela cursa com febre recorrente. Então, muita gente ainda desconhece esse grupo novo de doença, mas é um grupo de doença que tem sido abraçada pelo reumatologista pediátrico. Então, ela é órfã de médico, porque é um grupo de doença novo, mas como ela tem uma origem genética, uma origem imunológica muito grande, então a reumatologia abraçou e ela cursa muito frequentemente com febre recorrente. E agora a gente sabe que aquelas viroses que vai na emergência é uma virose que os pais detestam esse diagnóstico. Muito desses pacientes é uma doença autoinflamatória. E hoje a gente tem visto que eles têm chegado até o reumatologista, os pediatras mesmo têm suspeitado dessa possibilidade e têm encaminhado para o reumatologista. E muitas vezes o pai já chega essas febres, já vai na internet, essas febres recorrentes, não pode ser uma doença autoinflamatória. Eu já peguei pai que fez, mãe que fez esse questionamento, que fez essa suspeita diagnóstica. E a gente, há uns 4 anos atrás, 4, 5 anos, a gente abriu no IMIP um ambulatório de reumatologia pediátrica especialista nas doenças autoinflamatórias, que são raras ainda, mas que tem crescido muito. Atualmente nós temos 32 doenças autoinflamatórias diagnosticadas. Começamos com febre do Mediterrâneo e foi aumentando, e nos últimos 15 anos cada ano sai mais uma doença. E recentemente eu fui para um congresso e são 32 doenças autoinflamatórias diferentes, já classificadas. Para muita gente é novidade, né? Pra Elas são crônicas, essas 32? 32 crônica. Atualmente 32, mas vai aparecer muito mais. São crônicas. Crônicas. Quando a gente diz que é crônica e que não tem cura, como é que a gente classifica o crônico? Porque é um erro genético. Então, o erro genético não tem como a gente resolver. Mas a pessoa consegue viver bem, tratando, com qualidade de vida e levar, eu sempre aos pais, essa criança vai se formar, vai trabalhar, vai se casar, constituir sua família e viver normalmente, apesar da sua doença autoinflamatória. Então, assim, ela é ainda desconhecida, é um grupo de doença ainda desconhecida, não só pela população, mas ainda pelos profissionais de saúde. E a gente viu aqui, né, essa dor do crescimento. Até que idade a gente sente essa dor? Porque às vezes eu tenho um desconforto na lombar. Será que é porque eu estou crescendo, eu vou crescer ainda um pouco mais? Ou não tem nenhuma relação, doutora? É engraçado isso. Se a gente chegar aqui e perguntar uma pessoa de 1,90 m, você teve dor do crescimento? Aí diz não. Aí pega uma pessoa de 1,50 m, você tive. Aí pega outra de 1,80 m, você tive. Então não existe relação com o crescimento, na verdade. É uma dor que se usa esse termo dor do crescimento porque crescer é benigno, é fisiológico, é saudável. E a dor do crescimento é uma dor que aparece na infância, de origem desconhecida, totalmente desconhecida, mas que tem uma evolução super benigna, muito tranquila e que desaparece com a idade. Então, a gente chama dor do crescimento. Mas os pais perguntam, vai ficar alto porque tem dor do crescimento? Não. Vai ficar baixinho? Não tem nada a ver. A gente usa esse termo só para tranquilizar os pais que crescer é saudável, é uma dor que não tem nenhuma repercussão, é benigna, não vai deixar sequela e vai desaparecer.
né? Às vezes eu costumo dizer aos pacientes e aos pais, crescer físico pode não doer, mas crescer emocional pode doer muito. É verdade. É mais fácil que tua dor seja de causa ergonômica, por causa do trabalho, trabalhar em pé. Fernanda. Isso aqui é mais para uma fisioterapia, infelizmente, né? Não vai crescer mais. Procurando a fisioterapia, tem como corrigir essas dores, né? Mesmo não sendo nada ligado a uma doença reumatológica. Sim, aí já é um ajuste postural. Aí já é uma dor mais ligada à postura. E aí a gente também entra. E o nosso esqueleto, né? Os ossos, a gente vai ganhando, vai aumentando. E até que idade a gente cresce, né? Até que idade a nossa estrutura óssea está ali em formação e pode crescer mais, não pode? Tem uma idade assim fechada? A gente pode dizer que massa óssea se ganha até em torno dos 25 anos. Você ganha massa óssea. Não é crescer estatura, né? É ganhar massa óssea, ficar com o osso forte. Entre 25 e 35 anos você fica num platô, você nem ganha nem perde. E depois de 35, 40 anos, você desce ladeira abaixo. Você começa a perder massa óssea e se não fizer nada, você vai perder cada vez mais e vai aparecer osteoporose, osteopenia e fraturas decorrentes disso. Então, se não quer chegar, né, a precisar da fisioterapia, tem que praticar atividade física, né? Quando a gente fala em qualidade de vida, a gente fala muito aqui no nosso programa de devolver qualidade de vida para a nossa população. Leve em consideração a alimentação, né, o descanso e a prática de atividade física. São 3 pontos que a gente sempre frisa para quem está em casa. Quer ter uma vida com qualidade, né? Então, pratique atividade física, se preocupe com a alimentação e com o descanso também. Seja para doença reumatológica ou não, né? Seja para a vida. Porque, na verdade, atividade física e a alimentação fatores ambientais que a gente pode mudar. A genética a gente não pode mudar, né? Então, se você nasceu com a genética de ter determinada doença, você não vai mudar nunca, mas você pode minimizar os gatilhos, que é através da alimentação e da atividade física. E até espaçar mais uma crise e outra, né? Conseguir espaçar uma crise e outra. Ok, a gente tem aqui algumas participações através do nosso WhatsApp, 994181206. Você que acessou, deixou sua dúvida, muita atenção. Vamos repassar essas perguntas a partir de agora. Você também tem dúvidas, pode ligar para a linha interativa. Hoje, a nossa linha interativa é o 3424-1547. 3424-1547. Você vai ligar para a gente, deixar a sua dúvida, que a gente vai ler e responder ao vivo. Temos aqui algumas participações do nosso WhatsApp. Deixa eu ler aqui a primeira pergunta. A pessoa não se identificou, mas disse o seguinte, né? Tem 48 anos, tem problema de fibromialgia e artrose também na coluna. Ela diz que sente uma quentura ali nas articulações, principalmente nas pernas. Ela quer saber se pode ser febre reumática e onde posso encontrar um profissional para tratar desses sintomas, né, que ela acabou de apresentar. Ela diz que tem, né? Se ela diz que tem, então ela já chegou ao diagnóstico com um médico. Problema de fibromialgia e artrose na coluna. Ela diz que sente uma quentura nas articulações, principalmente na perna. Pode ser febre reumática? Será? Não, febre reumática, como eu falei no início, é uma doença aguda. Ela tem começo, meio e fim. Ela deixa sequela, mas sequela no coração. Na articulação, não. Ela dura 2, 3 semanas e resolve. Então, isso não é febre reumática, né? Ela se tranquiliza que não é febre reumática. Aí, nesse caso específico, ela pode procurar ajuda de um reumatologista, mesmo não deve procurar ajuda de um reumatologista para fazer um diagnóstico adequado, né, do que ela tem. Ela precisa adequadamente ser diagnosticada e adequadamente tratada. Não é Se ela já tem o diagnóstico de fibromialgia, ela tem que procurar o médico que diagnosticou ela, né, que é um médico que investigou, que acompanhou ela durante todos os sintomas, para poder fazer o acompanhamento devido. E essa artrose na coluna, limita ela de muita coisa, será? Se ela tem 48 anos, até um termo considerado normal, infelizmente. Todo mundo vai sofrer Todos nós. Isso. Todos nós. Principalmente problemas de coluna. Todos vamos ter. Principalmente porque a gente vive em uma briga constante com a gravidade, né? Por exercer essa postura em pé. Que até entra um ganchinho aí nessas dores de crescimento para esses pacientes mais jovens que vivem com dores na cervical, mas isso aí já é por outras questões, como, por exemplo, o uso de celular. Que aí tem agora até uma chamada de pescoço de texto, né? Que aí esse paciente ele vai ter dores, mas que não é dor de crescimento. Não, dor do crescimento eu estou deixando de fora as dores mecânicas
uso inadequado, né, através Postural, de videogames, né? celular, né, Isso. não, está de fora. Temos aqui uma pergunta interessante da Carla Silva. Ela quer saber se a obesidade ela pode complicar alguma doença reumatológica. Todas. Sim, Claro, claro. O sobrepeso, as articulações, aumenta a carga sobre as articulações, coluna, quadril, joelho, então, claro que piora. Ok, vamos mesclar aqui o nosso bate-papo, vamos mostrar aqui outra curiosidade, outro mito ou verdade. As doenças reumáticas, elas podem afetar os olhos? Pode, doutor? Pode. As doenças reumáticas, algumas delas, elas podem causar grave alteração ocular que leva até a cegueira definitiva. Então, os pacientes, não todas as doenças, mas algumas doenças reumatológicas, como por exemplo, a artrite idiopática juvenil, eles obrigatoriamente têm que acompanhar com um oftalmologista para avaliar periodicamente e fazer o diagnóstico precoce para evitar uma cegueira definitiva nesses pacientes. Ok, tem aqui a participação da Júlia, né? Ela quer ajudar a sogra dela. Ela diz que a sogra dela tem a coluna comprometida, só que ela é muito teimosa, essa sogra, né? A sogra da Júlia. Ela agora está operada do olho, não está fazendo muita coisa dentro de casa, mas quando ela não estava operada, ela não parava quieta, né? E não escutava ninguém. É algo muito característico, né, da idade, né? Quando a pessoa é idosa quer ainda ser independente, né? Quer fazer o que fazia antes. E ela pede aí um conselho para a sogra, é a preocupação da Júlia. Agora ela não está fazendo nada, porque ela está operada do olho, mas quando ela está boa, ela é teimosa. Olha, esse sinônimo de que idoso tem que ficar em casa, tem que ficar deitado, tem que ficar fazendo crochê, assistindo televisão, esse conceito mudou muito. A gente tem um protocolo de prevenção de quedas em idoso que é justamente para minimizar até dores de problemas reumatológicos. Então, não necessariamente o fator da idade quer dizer que esse paciente tem que ficar em casa quietinho, paradinho, sem fazer nada. Ela pode sim fazer alguma coisa. Já que ela é hiperativa, vamos colocar ela numa hidroterapia para ela fazer alguma coisa, porque até problemas futuros, queda, ela vai, vamos dizer assim, a gente vai espaçar, né, esse problema. Ela vai fortalecer as articulações para minimizar isso aí. Equilíbrio, né? Isso, equilíbrio, marcha. Mesmo ela tendo ela fala que ela tem a coluna comprometida, ela pode adaptar o exercício, né? A hidroterapia, né? Exatamente. Tem pouco impacto, né, a hidroterapia. Até porque o protocolo que a gente faz é individual. Então, a gente tem que avaliar o paciente para ver onde é que aquele paciente entra no melhor protocolo. Mas a hidroterapia não. A hidroterapia você não vai ter peso do corpo, o paciente vai estar sendo acompanhado. Então, tem que fazer alguma coisa com ela. Vamos gastar a energia dela. Mas a princípio ela está operada do olho, então ela fica agora sim, ela tem motivo para ficar quietinha. Agora ela tem motivo. Ok. O conselho repassado aí para a Júlia, para a sogra da Júlia. A gente segue aqui com outra tela. Outra curiosidade, será que é mito ou verdade? Atividade física, ela pode agravar a doença? A gente viu que não, né? Não, mas aí é que tá. Que tipo de atividade física? Você tem atividades de alto, médio e baixo impacto. Então, um paciente que já sofre com problema reumatológico, ele não pode fazer atividade de alto impacto. Por exemplo, eu vou pegar um paciente com artrose de joelho e vou colocar ele num crossfit. Não, jamais. Então, entra bom senso também, né? Ele pode pegar uma criança, por exemplo, com febre reumática na fase aguda e fazer fisioterapia, atividade física, ela não aguenta, ela está em cadeira de rodas, então tem que ter bom senso. Essa fase aguda que a gente também pode chamar de crise, doutora? Ela está na crise da febre reumática. Aí então tem que ter o bom senso, né, Tainara? Isso. Tem que ter o equilíbrio, é muito Tanto importante. nosso, como profissional, quanto do paciente, né? De saber que ali ele não vai poder fazer. Você pegar uma criança e botar ela, por exemplo, numa aula de educação física. Ela cadeira de rodas? Não existe. Não, mas vamos fazer com o braço para não ficar parado. Não existe. Ok, vamos a outra tela aqui. Temos outra curiosidade, mito ou verdade. Existem poucas doenças reumáticas. Meu Deus, existem muitas. São várias, né, muitas. É interessante que em pediatria, pelo desconhecimento das outras possibilidades diagnósticas, todas as doenças reumáticas são chamadas de febre reumática, né? E no adulto, todas as doenças reumáticas de artrose. Né? Mas existem muitos diagnósticos. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui às convidadas. Você que está em casa, quer participar, quer mandar sua pergunta, 994 18 1206 é o nosso WhatsApp. Aproveita a oportunidade, estamos com duas profissionais
que entendem e muito sobre o tema em debate. Manda sua dúvida, no próximo bloco vamos ler e responder ao vivo. Agora vamos a uma rápida pausa e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e a partir deste momento vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Muita atenção e boa sorte! Atenção, você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, preste bastante atenção, vamos trazer aqui a partir deste momento muitas dicas. Olha só, 2 oportunidades para encarregado de manutenção. Para preencher uma dessas vagas, você precisa ter ensino médio completo, experiência de 6 meses, o salário é de R$3.000. São 2 vagas para encarregado de manutenção. Próximo ponto, vamos lá? Temos agora 4 vagas para motorista de caminhão, são 4 oportunidades, escolaridade não exigida, o salário é de R$ 937 e a exigência é de experiência de 6 meses. São 4 vagas para motorista de caminhão. Agora tem 3 vagas para técnico em eletromecânica. Para preencher uma dessas vagas, a exigência é de ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 2.000 é o salário. 3 vagas para técnico em eletromecânica. Você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Olha só, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, e o telefone para contato, anote o telefone, 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez, eu te desejo boa sorte. E agora a gente segue aqui com o nosso programa falando um pouco mais sobre as doenças que atingem, as articulações, os ossos, os músculos, doenças reumáticas. Temos aqui 2 convidadas que estão nos ajudando, a entender um pouco mais sobre o tema. Temos várias perguntas, várias participações através das nossas redes sociais e também através do nosso WhatsApp. A gente agora segue respondendo a essas dúvidas. Vamos ver aqui de quem é a primeira pergunta. Olha só, tem a dúvida da Zuleide Alves, ela que é de Igaraçu, tem 57 anos, ela diz o seguinte: quando eu estava com 49 anos, eu tive o diagnóstico de artrose. Em julho deste ano eu tive chikungunya. Tomei vários medicamentos, houve uma melhora, mas desde sexta-feira passada eu sinto uma dor muito forte no joelho, essa dor também é forte na nuca e eu tenho dificuldade para respirar. O que é que eu devo fazer? A dúvida da Zuleide Alves de Igaraçu. Teve esse diagnóstico, teve primeiro o diagnóstico da artrose, depois teve a chikungunya e desde sexta está sentindo dor no joelho e também na nuca. Alguma coisa agudizou ela de sexta-feira para cá. Ela deve procurar uma assistência médica para ser melhor avaliada e diagnosticada corretamente, para poder ser tratada corretamente. Nunca se automedicar. Verdade. Ela estende aqui a pergunta dela, ela botou, a Zuleide colocou outra consideração. Onde é que a doutora Tainara ela atende? Quer saber onde é o consultório? A Zuleide Alves. Zuleide, eu atendo ao lado do Shopping Rio Mar. Tem um empresarial com 3 torres, eu atendo lá no empresarial. Se quiser telefone para contato? Pode ser. 3877-4842. E qualquer coisa pode falar pelo Instagram de lá do consultório, @fisio.mar. Ok. Vamos seguir aqui. Temos a participação agora da Antônia Josefa, ela que é de Sítio Novo. Ela diz que tem osteoporose, e atingiu o fêmur e também a coluna. Ela diz que sente muitas dores nas juntas. Quais os exercícios que eu posso fazer? O que eu devo fazer? Está fazendo reposição de cálcio, Tem que ver pela densitometria como é que está esse cálcio dela nessas articulações. E fica muito difícil. Qual é o nome dela? É a Antônia Josefa, de Sítio Novo. Antônia, fica muito difícil, Antônia, te dar uma série de exercícios para fazer se eu não te conheço, eu não sei teu peso, tua altura. Avaliação, Isso, a situação dessa osteoporose, que ela disse que atingiu ali o fêmur, a coluna. Isso, ter muito cuidado no fêmur, principalmente. Tirar coisas com que te faça
tropeçar, cair, tapetes, cuidados embatentes, porque se já está com osteoporose no fêmur, para não ter uma queda e causar uma fratura de fêmur. Tem muita coisa aí que ela, principalmente, voltar para o reumatologista dela para ser acompanhada. Ok. Temos agora a Liana Maria de Abreu Lima, ela tem 57 anos. Ela diz o que tipo de exame ele pode acusar se a pessoa tem um problema reumático. Tem um exame específico? Tem um exame específico. Como é o nome dela? É Liana. Liana, infelizmente, não tem nenhum exame específico. Você vai precisar ser avaliada por um médico e ele solicitar os exames que julgue necessário e aí montar o quebra-cabeça e fazer o seu diagnóstico. Próxima dúvida é da Josineide Bastos, ela é de Paulista, tem 65 anos, diz que tem artrite reumatoide. Ela quer saber se fazer fisioterapia pode ajudar a desatrofiar, né, as mãos e os dedos dos pés? Então, a gente briga um pouco com a tendência das coisas acontecerem, mas assim, a gente vai retardar que isso aconteça se ela estiver sendo acompanhada pela fisioterapia. Então, a gente precisa mobilizar, alongar, tudo para que a gente, essa situação que chegou, demore o maior tempo possível. Mas ela pode recuperar, né? Recuperar, dependendo, 65 anos, né? 65 anos. Recuperar, eu acho difícil essa palavra. Mas a gente pode manter e não deixar que aconteça uma atrofia maior. Progredir uma progressão. Velocidade tão grande. Isso. Reduzir a velocidade de progressão. Isso. Que é aquele controle que vocês bem frisaram no decorrer do programa, né? Temos aqui outra participação, a Franciele de Souza, de Boa Viagem, tem 52 anos. Ela diz que tem sinusite crônica, tem refluxo, tem faringite. Gostaria de saber se isso tudo pode contribuir para o aparecimento da febre reumática. Ela mais uma vez pergunta aqui, tem algum exame específico para diagnosticar, né, a febre reumática? E quer saber a diferença de artrite e artrite reumatoide. São várias perguntas. A gente fala primeiro sobre o contexto da sinusite crônica, refluxo e faringite. Isso pode contribuir para o aparecimento da febre reumática? Não, isso não tem nada a ver com febre reumática. Ela fique tranquila. Isso é outra doença. O exame específico, mais uma vez, para descobrir febre reumática? Não existe exame específico. Febre reumática é a doença que dentro da reumatologia eu acho mais difícil o diagnóstico. Não tem nenhum exame específico para o diagnóstico. E a diferença, né, da artrite para a artrite reumatoide? Não. Artrite é a inflamação da articulação. Né? Então, toda vez que você tem inflamação, calor, edema, hiperemia na articulação, ela está com artrite. E a artrite reumatoide é uma doença. Artrite sozinha é um sintoma. A artrite reumatoide é uma doença que cursa, uma doença crônica que atinge os adultos e cursa com artrite. Então, você pode ter artrite e não ter artrite reumatoide, mas se você tem artrite reumatoide, você tem obrigatoriamente artrite. Ok, vamos ver de quem é a próxima participação. Só tem agora a pergunta do Wagner Barbosa, de Guabiraba, tem 32 anos, ele disse que teve febre reumática aos 4 anos e aos 19 ele precisou fazer uma cirurgia cardíaca. Ele disse que continua o tratamento e continua, né, o tratamento até hoje. Gostaria de saber se esse tratamento é para o resto da vida. Então, Wagner, uma vez que você trocou a válvula cardíaca, o tratamento é por tempo indeterminado. Você vai ter que fazer a profilaxia secundária com penicilina benzatínica a cada 21 dias por tempo indeterminado. Eu não te digo que é para o resto da vida, porque em medicina tudo surge de novo. Mas até surgir uma coisa nova, você vai ter que tomar a sua penicilina benzatínica por tempo indeterminado. Marisa Batista, de Escada, tem 65 anos. Ela diz que tem artrose, artrite reumatoide, dor na coluna, toma vários medicamentos, mas até agora ela não viu muito resultado. Ela diz que o joelho está inchado e não consegue andar direito. Qual a orientação nesse meu caso? A dúvida é da Marisa Batista, de Escada, 65 anos. Fisioterapia. Ela já tentou tratamento medicamentoso, não está melhorando. Já está... Aliar, associar. Isso. Ir para uma hidroterapia, já que ela não está conseguindo andar direito, assim que esse joelho dela desinflamar um pouquinho, para a gente partir para o solo. Ok. Próxima pergunta é da Aparecida. Ela diz que tem 29 anos. Ela quer saber o seguinte: existe uma idade específica para começar a surgir o reumatismo? Porque eu tenho 29 anos e sinto muitas dores
nas pernas. Existe ali momentos que ela diz que tem momentos que não consegue nem andar, sente dores, são dores e dores intensas. É a Aparecida de 29 anos. Tem uma idade específica? Não tem, Aparecida. Qualquer idade pode desenvolver reumatismo. A gente já viu agora, desde a infância até a velhice, em qualquer idade, você pode desenvolver Mas ela reumatismo. tome cuidado para não ser algo ergonômico, o trabalho, se ela trabalha em pé, ou algo vascular, né? Se ela faz uso de anticoncepcional por muito tempo, é bom ela procurar um vascular, que isso pode ser outras coisas também. Não necessariamente o Só um reumatismo. médico Só o pode médico avaliar pode... e dizer adequadamente. Não tem uma orientação, né? Nenhuma dica que a gente repassa que substitui essa visita, né, ao médico em loco, né, doutora? É muito importante que seja feita essa visita. E o quanto antes. Porque o sentir dor não é normal. Não é normal. A avaliação clínica, só quem vai fazer é quem está olhando para ela. Então, ninguém substitui. A gente tem que sempre desencorajar a automedicação. E sentir dor não é normal. Não é é sinal normal. de que uma coisa está errada. É um corpo, né? sinal de alerta. Eu digo que a dor acendeu o sinal amarelo, que você tem que procurar uma avaliação médica adequada. Temos aqui outra participação, Maria Vitória, ela diz que tem hipotireoidismo, sofre com muitas dores nas articulações. As dores, ela diz que costumam piorar em momentos de ansiedade. Pode ser fibromialgia? Ela tem 16 anos. Para diagnóstico de fibromialgia, ela tem que ter 11 pontos de dor. Só quem pode dar o diagnóstico da fibromialgia é o reumatologista. Então, que ela procure um reumatologista para poder fazer a avaliação correta, né? A doença da tireoide, ela pode dar dor articular. Tá? A própria doença de tireoide pode dar a dor articular. Mas a gente, para saber se é da tireoide ou se é uma fibromialgia ou outro quadro reumatológico associado à doença da tireoide, tem que ter uma avaliação adequada do reumatologista. Agora a dúvida do Rodrigo José, ele disse que tem desidratação degenerativa, né? Fez uma ressonância e queria saber como aliviar as dores, né? Além das medicações. Ele disse que está afastado do trabalho há 4 meses. Desidratação degenerativa da articulação? Acredito que seja, ele não colocou, né, doutora, se era na articulação, mas eu acho que pelo tema pode ser, né? Vamos pensar que seja. Rodrigo José, a desidratação degenerativa. Ele disse que fez uma ressonância, queria saber como é que ele alivia as dores. Olha, eu sou reumatologista pediátrica, como eu disse. Isso aí provavelmente é uma artrose. E aí tem que tratar a artrose dele adequadamente para minimizar essas dores que ele sente. Ele tem quantos anos? Deixa eu voltar aqui na 40 pergunta e pouco, dele. né? 30. Ele acho que ele não falou a idade. Rodrigo José tem a desidratação, como aliviar, está afastado há 4 meses de trabalho, não falou a idade. É importante mas pela fotografia, saber. ele é novo, deve ter uns 35 anos. É importante saber, né? Porque pode ser uma artrose precoce, né? Porque não é normal, assim, ele uma tá pessoa com jovem essa não é normal. desidratação. Depende também de onde seja a desidratação. Às vezes... pode ser também traumática, né? Às vezes é uma atividade física... A própria cirurgia do joelho uma atividade física não adequada, não orientada, pode causar isso. Outra participação agora da Rose, ela que é do Cabo de Santo Agostinho. Ela diz que tem artrite reumatoide e diz que o joelho dela junta líquido. Agora subiu para o quadril esse mesmo problema, né? Ela quer saber se essa doença ela vai irradiar para todos os membros. Ela diz que está fazendo a medicação, mas aqui ela pede uma sugestão de medicação, a gente não pode, né, falar. Medicação a gente não fala, mas desse problema que ela disse específico, de juntar água no joelho, um líquido no joelho, subiu para o quadril, vai irradiar para todos os membros? Ela quer saber se existe cura também. O juntar líquido no joelho é o processo inflamatório, é artrite. A artrite junta líquido no joelho. Então, isso a gente já sabe que ela tem uma artrite no joelho. E a artrite reumatoide pode acometer diversas articulações concomitantes. Então, é a evolução normal da doença, aparecer em outros locais. Ela precisa tratar adequadamente para evitar esse aparecimento em vários locais diferentes. O Rodrigo voltou a participar, né? Rodrigo José, da desidratação degenerativa. Ele disse que tem 34 anos, quase acerta a idade, né? E ele disse que é na coluna. O problema é na coluna. Na coluna, se você... Foi o quê? Uma ressonância que ele fez, né? Fez uma ressonância. Rapaz, é complicado essa história de ressonância, porque se a gente fizer ressonância, vai dar sempre alguma coisa em qualquer pessoa. Porque é um exame muito profundo, assim. Então, se ele não tinha queixa de dor, é até às vezes desnecessário
Teve até uma participação de um colega aqui, na outra que foi sobre doenças de coluna, ele falando, se não tem queixa, não vamos fazer, Olha, porque senão o paciente fica assustado. Eu costumo dizer aos estudantes, aos residentes, se você não sabe o que pedir, não peça só por pedir exame, porque vai chegar exame com alterações que você não vai saber encaixar naquela doença e não vai saber valorizar. Então, o exame só deve ser feito de acordo com o quadro clínico do paciente. E principalmente ele, lendo esse resultado, uma desidratação na coluna, ele já vai ficar assustado. Então, se ele não tem dor, se ele não tem limitação, ele tem que procurar, no caso, o médico dele para ver se ele vai estar apto a fazer algum tipo de atividade física de baixo impacto, para ele ir fortalecer a musculatura do core, que é o que sustenta a coluna. Então, a dor dele de coluna vai demorar. Próxima participação agora do Eduardo. Eduardo disse que levou uma pancada de moto há 3 anos, mas ele sente muitas dores no local dessa pancada. Pode ser reumatismo? Provavelmente não. Isso aí deve ser mecânico, deve procurar um ortopedista para resolver. Ana Lúcia ligou para a gente, deixou a participação, ela é de Marcos Freire, tem 38 anos, ela diz o seguinte, toda insuficiência mitral é em decorrência da febre reumática? Não, mas em criança que não tinha insuficiência mitral, uma insuficiência mitral adquirida em criança, até prova contrária, é febre reumática. No adulto isso não é assim, mas em criança e adolescência, que tinha um coração normal, insuficiência mitral, até prova o contrário, é febre reumática. Outra participação, deixa aqui o telespectador estar complementando. Da dúvida que foi repassada agora há pouco, nosso telespectador, a Rose, voltou a participar, ela quer saber se existe algum medicamento que não baixe muito a imunidade. Tem ou não tem? A gente não vai dizer o nome do medicamento, né, doutora? Mas tem, os médicos podem sugerir ali uma medicação que baixe pouco a imunidade? Olha, doença autoimune, as doenças reumatológicas são doenças autoimunes. As doenças autoimunes, elas se tratam mexendo na imunidade. Então, toda medicação para tratar adequadamente uma doença autoimune, ela vai mexer na imunidade do paciente. Umas mais, outras menos, mas todas vão interferir na imunidade. Faz parte do mecanismo da droga para tratar a doença. O Jair está participando, ele disse que estava caminhando, se preocupando com a qualidade de vida, estava caminhando e teve uma dor muito forte ali na coxa. O que é que pode ter sido? Um estiramento muscular, alguma coisa do tipo. Nada reumatológico, ele fique tranquilo. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui às convidadas. Aqui no começo do programa a gente lançou a nossa enquete. A pergunta de hoje foi a seguinte: você que está em casa já sofreu com dores provocadas por doenças reumáticas? Olha só, das pessoas que ligaram e participaram com a gente, 78% disseram que sim. 78% disseram que já sofreram ali com dores provocadas por doenças reumáticas. 22% disseram que não. A você que ligou, participou, muito obrigado por sua participação aqui no nosso programa. Agora estamos na reta final desta edição do Assunto do Dia. É o momento de agradecer aqui a participação das convidadas, dizer que foi um prazer recebê-las aqui no nosso programa. Aprendemos muita coisa nesse dia tão importante. Doutora Zelina Barbosa, muito obrigado pela participação, reumatologista pediátrica do IMIP e também tutora da Faculdade Pernambucana de Saúde. Volte mais vezes aqui no nosso programa, doutora Zelina. Considerações finais, é um último recado, pode ficar à vontade. Eu, como consideração final, toda vez eu quero falar para as mães e os pais que têm crianças com doença, com amidalite. Toda vez que seu filho tiver dor de garganta, febre, procure um atendimento médico, não deixe passar, nem trate, nem automedique, porque isso pode evitar que ele desenvolva febre reumática. Essa é nossa luta, que todas as crianças com amidalite devem procurar um atendimento médico adequado e fazer, se necessário, a profilaxia para não desenvolver a doença febre reumática. Mais uma vez, muito obrigado. Também queria agradecer a Tainara Nascimento, ela que é fisioterapeuta fisioterapeuta orofacial e também osteopata. Tainara Nascimento, muito obrigado pela participação. Considerações finais, fique à vontade. Agradeço pelo convite, sempre um prazer estar aqui com vocês e vamos tentar prevenir, né? Acho que
todas as dores que aparecem, ela tem uma causa, ela tem um motivo, então que a gente procure profissionais capacitados sempre para poder tratá-las. E é isso. Mais uma vez, muito obrigado aos convidados, a você que está em casa. Obrigado pelo carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você e a toda a sua família, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!